Fala casal, tudo bem? Aqui é o Washington. Olá, aqui é a Gláucia. E hoje nós vamos falar sobre 7 tipos de marido E esposa que você não deve ser. A esposa feminista é aquela que se importa apenas com os seus direitos. Vive dizendo que só porque é mulher ela não significa que ela precisa fazer isso ou aquilo e muitas vezes tenta tomar o lugar até do marido dentro de casa. O marido ditador. O marido ditador é aquele que usa a sua posição para liderar a família. O dicionário, ele diz que o ditador é aquele que usa de autoritarismo, que é diferente de autoridade, para suprimir, para sufocar as pessoas. Então, o marido ditador é aquele que fala para a mulher, faz isso, faz aquilo, e acaba sufocando a esposa. A esposa passiva é aquela que simplesmente acata tudo que lhe vem, sem um mínimo de opinião. Para ela, tanto faz como tanto fez. Ela até é uma boa dona de casa, mas não corresponde em nada ao seu marido. Então, nós precisamos entender que ser submissa não significa ser passiva. O marido democrático. O marido democrático até que ele é bonzinho, porque o que ele faz é acatar a opinião de todo mundo. Então ele acata a opinião da esposa, ele acata a opinião dos filhos. Só que tem um problema aí, porque ele acaba se anulando e anulando a sua posição de liderança dentro do lar. A esposa dominadora é a que manda e que comanda dentro de casa. Não importa com as opiniões, com as decisões do marido, dos filhos, ela tem o ponto final em todas as decisões, dentro e fora de casa. O marido teimoso. E esse é um homem difícil. Por quê? Ele comete erros, mas ele não vai assumir os erros. A esposa sabe que ele está errado, os filhos sabem que ele está errado, ele mesmo muitas vezes sabe que está errado, mas ele não vai assumir os seus erros. E qual é o problema disso? O problema é que isso pode trazer nos filhos a rebeldia, porque ele vai olhar e falar, poxa, se meu pai está errado e sabe que está errado, mas ele não assume o erro, quanto mais eu, muitas vezes erro, você acha que eu vou ser bobo de assumir os meus erros? A mulher insubmissa, ela sempre se nega a fazer tudo que o marido pede, só para não ser submissa a ele. Muitas das vezes até em situações que ambos seriam beneficiados. O marido insensível, ele não demonstra percepção e nem sabedoria para entender os sentimentos da esposa. Então ele não consegue entender quando a esposa está bem, quando ela está mal, quando ela está feliz, quando ela está alegre. Ele não tem essa percepção. E a questão de sensibilidade é se comunicar com ela, ter a disposição de ouvir a esposa e saber o que é que está acontecendo ou não. A esposa agressiva. Uma agressão, ela não precisa ser física. Muitas das vezes ela é verbal. Existem muitas mulheres que estão aí sendo agressivas, agredindo verbalmente os filhos e maridos. O marido explosivo. Esse tipo de marido, ele traz muita insegurança dentro de casa, porque a família nunca sabe quando que ele vai explodir dentro de casa. É como se fosse uma bomba atômica, que a qualquer momento pode ter uma explosão. A esposa relaxada é aquela que vive deitada, não quer saber de fazer nada, a casa está de pernas pro ar, o marido chega do serviço e ainda tem que fazer alguma coisa para comer, porque ela não quer saber de fazer nada, não cuida dos filhos, não cuida da higiene dos filhos, e isso é um problema muito sério que traz muita confusão dentro do casamento. Marido crítico é aquele que vê tudo de errado dentro de casa. Então ele vê se o bife está mal passado, ele reclama se o bife está bem passado, ele reclama se o café está frio ou se o café está muito quente, ou se precisa limpar alguma coisa, se ele viu alguma coisa suja, se a mulher emagrece é porque emagreceu demais, se engordou é porque ela está gorda, o filho tira uma nota 9 e reclama porque o filho não tirou 10. Esse é um marido crítico. A esposa ansiosa, ela sempre está preocupada com todos os problemas de dentro e de fora da tua casa, problemas do filho, do marido, tudo é motivo de ansiedade e preocupação. O marido brincalhão, ele é tratável,
bem-humorado, ele gosta de dar risadas, ele gosta de contar piadas, só que tem um problema, porque ele não leva nada a sério. Aí é a hora que a esposa ela quer uma palavra de conforto, os filhos querem uma palavra de direcionamento, mas como ele brinca muito, ele não consegue trazer. Então, quando o marido ele não leva nada a sério, ele não consegue ter uma intimidade emocional, nem com a esposa, nem com os filhos. E aí, se identificou com alguns desses perfis, né? Você identificou aí qual é o perfil do seu marido, qual é o perfil da sua esposa? Se você identificou, nós gostaríamos que você escrevesse aqui embaixo qual é o seu perfil e qual é o perfil da sua esposa. É isso aí! E não esqueça de dar o like se você gostou desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e acione lá o sininho para você receber todas as notificações. É isso aí. Deus abençoe vocês e tchau! Tchau! Já que a gente não teve nenhum erro de gravação, já que a gente não teve nenhum erro de gravação, eu vou contar uma piada aqui para minha esposa. Teve um dia que um homem ele foi viajar, né? Ele estava de avião, e aí nesse avião ele viu uma loira bonita e tal, sentada do outro lado do avião. E ele falou, vou sentar do lado dessa loira. E ele, claro, solteiro. Aí ele sentou do lado dessa loira. E aí ele começou a puxar papo e tal, e ela começou a falar dela, falou que ela trabalha com a questão do sexo e tal, então ela viu que os homens que têm o pênis maior são os árabes, né? E aí ela também falou... e ela falou que então o pênis maior era dos homens e quem conseguir... É lógico que são a mulher vai ter. É óbvio. E a minha filha saiu. Depois a gente termina. Fica pro próximo vídeo.